coisa mais maravilhosa, né? A gente poder estar aqui juntinho. Eu creio que assim como eu, você também deve estar com aquela expectativa. Sabe, quando eu acordo no sábado de manhã, eu já tenho aquela expectativa. O que o Pai quer falar ao meu coração? O que o Pai tem reservado para mim no sábado? O que o Pai tem reservado para mim nesse dia? Né? E a gente se prepara desde manhã para que seja ministrado, a palavra segundo o coração do Pai, para o teu coração. Então a gente vai falar nessa noite, né, trazer um tema aí que tem bastante relevância sobre as nossas vidas. E desde já eu tenho orado desde hoje de manhã para que realmente você esteja com o teu coração aberto, para que o Espírito Santo alcance o teu espírito. O teu espírito. E faça a obra através dessa palavra, que ela é poderosa para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer como tema, né, da mensagem dessa noite, influência do reino. Influência do reino. Glória a Deus. Influência do reino. E é uma palavra, queridos, que realmente deu o que falar hoje de manhã. Porque foi uma palavra que mexeu muito comigo. Foi uma palavra onde o Espírito Santo me revelou, abrindo a Bíblia e mostrando, e eu disse, meu Deus, Senhor. Para quem não sabe, nós estamos no ano da decisão. E decisões mudam destinos. Decisões mudam destinos. E essa é a verdade na qual nós cremos e vivemos. Eu creio nisso. Quantas vezes eu pensei em tomar uma decisão, mas eu sei que tem muitas pessoas envolvidas e eu dou um passo para trás. Porque eu não posso tomar aquela decisão baseada na minha vontade. Porque eu sei que vai mudar muita coisa. Então, decisões mudam destinos. Queridos, você estando aqui hoje, quem sabe essa palavra, ela vai surtir um efeito não, quem sabe, imediato. Mas daqui a algum tempo, porque a palavra ela é semente. E ela tem que achar um coração apto para receber. Então é muito importante como nós estamos aqui para receber essa palavra. Se nós estamos receptivos, se nós estamos armados, se nós estamos pensando em outros problemas, e agora não é hora de pensar em problema, agora é o momento de a gente se desligar do problema, descansar no Senhor e deixar Ele falar. Porque o Senhor falando, Ele vai nos dar uma direção. Amém? E decisões, elas mudam destinos. Isso é algo que as pessoas às vezes não têm uma noção, porque decisões mudam rotas, decisões mudam histórias e decisões mudam gerações. E a gente tem que se ater a isso. E nós aqui, nós somos a continuidade do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, gente. Se você abrir sua Bíblia,
em Atos dos Apóstolos, um livro escrito pelo médico Lucas, a gente vê que vai chegar um capítulo e vai dar o final dele. E de Atos passa para Romanos. Porque existe uma sequência. Mas eu quero dizer para você, o livro de Atos ainda não está acabado. Sabe por quê? Porque ele continua sendo escrito por mim e por você. Ele continua sendo escrito. E eu desafio você, e te encorajo a você pegar Atos, desde o capítulo 1 até o último capítulo de Atos, e ler. Eu estou com um propósito. Esse ano eu fiz vários propósitos, gente. Peguei minha agenda e eu coloquei o que eu gostaria de fazer. E um deles é ler um capítulo por dia. Coisa que às vezes a gente, no corre, acaba sendo muito mais fácil ver algo que já está no devocional, algo que já está pronto, há um versículo bíblico, nada contra. Mas eu comecei a estudar Romanos e estudar Atos, e eu estou lendo, e eu estou grifando. A minha Bíblia nunca ficou tão colorida e tão rabiscada como ultimamente. E é algo interessante, porque ele ainda continua sendo escrito pela minha vida e pela tua. Quantos aqui já alcançaram milagres? Quantos aqui estão vivendo milagres? Quantos aqui já viram algo extraordinário que Deus fez? Quantos aqui têm sentido a manifestação da presença, da graça, da glória de Deus dia a dia? Quantos aqui têm visto nos detalhes? Quantos aqui têm reconhecido os livramentos? Gente, se você ler, você vai ver que eles contam, eles relatam o que acontecia com a igreja. E não somente com a igreja, mas aonde cada apóstolo passava, existia um reboliço também. Tinha gente querendo apedrejar, tinha gente querendo correr atrás, tinha gente querendo fazer um monte de coisa, mas eles se mantinham firmes, levando a palavra da graça, levando essa palavra. E eu e você, nós precisamos entender o porquê nós somos chamados. Nós somos chamados para influenciar, receber a influência do reino sobre as nossas vidas, mas influenciar vidas, influenciar pessoas, aonde as pessoas elas olham para nós e veem algo diferente fluindo das nossas vidas. A influência do reino, o reino falando por nós, o reino fluindo através de nós. E aí eu queria ler 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 1 ao 3. Que é Paulo escrevendo à igreja de Corinto, que diz assim: por acaso começamos outra vez a elogiar a nós mesmos? Ou será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou de vocês? Claro que não. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Vocês mostram que são uma carta de Cristo, o resultado do nosso trabalho. Uma carta que não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, do Deus vivo. Uma carta que não foi escrita em placas de pedra, mas nos corações humanos. Eu quero que você grife, marque,
Marque essa palavra. Aí na sua Bíblia online. Marque essa palavra. Aí na sua Bíblia física. Aqui diz que nós somos carta. Para quem não sabe, era o que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Os falsos profetas, eles vinham, os falsos apóstolos chegavam e eles entregavam uma carta de recomendação. Ó, eu sou fulano de tal. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Alguém já ouviu falar sobre carta de recomendação? Quando você vai trabalhar em algum lugar, geralmente eles perguntam ou pedem uma carta de recomendação do teu ex-patrão, aonde você trabalhava. E aqui Paulo ele enfatiza isso. Por acaso começamos outra vez a elogiar nós mesmos? Será que a gente tem que ficar se bajulando? Tem que ficar se dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, eu sou. Será? Ou será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou de vocês? Claro que não, ele ainda responde. E aí ele afirma, vocês mesmos são a nossa carta. Gente, isso aqui é tão forte. É tão forte. É tão forte, querido. E é tão profundo. Que diz, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Lida por todos. Conhecida e lida por todos. Aonde eu e você nós passamos, as pessoas estão lendo ao nosso respeito, mas não é uma carta física. Porque automaticamente, aquilo que você está aprendendo aqui precisa fluir de você. Precisa fluir. Se não está fluindo, tem algum problema. O reino não é pequeno. Deus não é pequeno. Nada que Deus faz é pequeno. Mesmo que aos nossos olhos físicos a gente veja pequeno, o movimento é pequeno, a igreja é pequena, são poucos, ou são muitos. Entenda uma coisa. Jesus tinha 12. Um traiu. Ficaram 11. Só que uma multidão seguia ele. E cadê essa multidão agora? Só que assim como Paulo, que ensina, e ele deixa claro, vocês mostram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso trabalho. E aí eu chorei. Todo que trabalha quer ver o resultado. Todos que trabalham querem ver resultado. Ninguém trabalha sem resultado. Paulo, que era Paulo, ele estava dizendo, escuta, vocês são uma carta. Não precisa de recomendação, porque todo mundo enxerga em vocês. Aquilo que eu preguei, que vocês estão vivendo, que vocês estão botando em atitude, vocês estão vivendo isso. Porque eu sou o pastor de vocês, em outras palavras, e vocês estão seguindo as minhas orientações, porque eu oriento pela palavra de Cristo.
E aí ele deixa tão claro, uma carta que não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, gente. E a gente está sendo forjado aqui. A gente está sendo, escrito. Então, Atos dos Apóstolos ainda continua sendo escrito pela minha vida e pela tua vida. E esse capítulo que nós vamos escrever nesse livro, Atos dos Apóstolos, Atos dos discípulos, Atos dos seguidores de Cristo, Atos dos cristãos, podemos falar assim? Qual vai ser a leitura? Combati o bom combate. Lutei. Não foi fácil, mas eu não desisti. Fiquei firme. Ou lá nas entrelinhas vai estar escrito assim: desistiu, abandonou. E ele deixa tão claro isso aos coríntios. Por quê? Porque como eles traziam essas cartas de recomendação, com certeza, esses falsos, entre aspas, apóstolos, com certeza estavam ensinando, escuta, não é bem assim a graça não. Viver com Cristo não é bem assim, tu tem que se circuncidar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí Paulo ele chega aqui e diz uma carta que não foi escrita em placas de pedra. E aí ele menciona essas placas de pedra. Qual a única coisa que foi escrita em placa de pedra, gente? Os 10 mandamentos. Ele quer dizer, escuta. Vocês não são mais daquela dispensação. Aonde foi escrito em placas de pedra. Mas o Senhor está escrevendo. Através do Espírito do Deus vivo. No coração de vocês. E é muito forte e verdadeiro o que Paulo escreveu a Coríntio. A igreja de Corinto. Então, cartas vivas. Em outras palavras, você tem sido a influência do reino de Deus? Ou você tem sido influenciado por pessoas que ainda estão na carne, gente? Que se acham que estão no caminho certo, mas não estão. A igreja, ela estava numa transição. Você acha que a igreja lá não estava numa transição? Estava numa transição. Eles viviam o judaísmo. Eles viviam a lei. E agora, uns malucos que se levantam, que seguiam um tal do Jesus Cristo, começaram a falar diferente. Como Jesus provou que ele era o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou. E os milagres continuavam acontecendo em nome de Jesus. E o Espírito Santo foi derramado, coisa que nunca tinha acontecido até ali. As pessoas começaram a seguir. Só que sempre vai ter aquele que vai falar contra, dizendo que a graça não é assim, que a graça não funciona assado, que a graça é cozida e frita, que mesmo que você vive na graça, tu tem que continuar fazendo uma coisinha ou outra, de um jeitinho ou de outro jeitinho. Sabe? Então eles estavam recebendo essa transição. Paulo, ele falava, ele com certeza estava ali, exortando aquela igreja, preparando aquela igreja, falando com aquela igreja, mas ele fazia as visitas, ou quando ele saía, ou quando ele estava preso, vinha o sabichão. O cara que agora já sabe graça, mas ele tem a palavra final. E aí a gente vai entender
É isso que nós precisamos voltar a entender, o que a igreja primitiva fala, quando a gente olha em Atos 2. O que é a igreja na real? O certo é você ler todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, para você entender qual é a igreja que você precisa ser. Porque ali vai mostrar uma igreja descomplicada, que deixa os seus próprios interesses de lado e vive graça na íntegra, gente. Porque viver graça não é liberdade, como alguns pensam. Da onde que é liberdade viver graça? Você é livre? Você não é mais pecador? Sim, mas eu estou falando o seguinte. Eu faço o que eu quero. Viver graça é assim? Eu faço o que eu quero? Não, viver graça é se anular em prol de outros. É se anular. Sabe quem é a graça? Jesus. E ele se anulou. Ele se anulou. É tomar a decisão de amar, de perdoar, de respeitar. Isso é graça. Jesus Cristo, ele deixou esse mandamento: ame o próximo como eu te amei. É fácil? Não. Mas isso é graça. Um novo mandamento vos dou. Vocês devem amar o próximo como eu amei vocês. É que nem quando a gente escuta essa questão sobre casamento. É outro ponto. Aonde a palavra ela também compara isso. Paulo ele faz essa comparação. Que o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Com amor sacrificial. Gente, não é fácil às vezes a gente amar. Assim é Jesus falando, escuta, tem que amar o teu próximo, como eu te amei. Então a gente acha que o papel da mulher na relação é mais difícil, ser submissa. E aí, não quero entrar nesse assunto hoje, quero pregar sobre isso outra hora, mas a submissão, ela não fala sobre subjugar, botar debaixo dos pés. Submissão é outra coisa que nós temos que abrir o nosso entendimento para isso. Agora, o marido, ele é ordenado a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Está lascado. Vamos falar, os homens estão lascados. Se é para morrer pela esposa, ele vai ter que morrer. Porque é assim que funciona. Hoje a gente vê os casais, já saiu do coisa aqui, mas a gente vê os casais assim, o homem lá na frente, ou a mulher lá na frente, e os outros vêm que nem uns... Gente, se acontece alguma coisa, tem que estar lado a lado. Se acontece alguma coisa de um assalto, sabe o que o homem tem que fazer? Correr, não? Ele tem que se colocar na frente da mulher, e ele tem que defender a mulher. Não é nem os filhos, é a mulher. E a mulher defender os filhos. Então morre primeiro o marido, ele se sacrificou pela esposa, a mulher corre com os filhos. Não, gente, calma. Estou falando sério aqui. O homem morre primeiro pela esposa. A esposa morre pelos filhos. Essa é a ordem. Mas voltando aqui, então Jesus ele deixa esse mandamento.
E é tão interessante porque a igreja de Atos, a igreja ela tinha umas características que mostravam a influência do reino que elas recebiam e do reino que elas exerciam. São características, gente, que se tu começa a ler, são 2, 3 versículos que tu fica ali, tisgo, ligado em cima daquilo ali e dizendo, cara. E tu não consegue compreender o que todos passaram juntos, porque é muito fácil a gente ler só os versículos. Mas ali não conta o processo. Então a primeira característica é uma igreja avivada cheia do Espírito Santo. O que é avivado? Não é virar calhambota, falar em língua, rodopiar, não é isso. Quando se fala uma igreja avivada, era uma igreja que dentro dela, a graça, a palavra do verdadeiro evangelho, ardia, queimava dentro dela. Isso tem que ser algo que tem que acontecer na minha vida e na tua. Tem que arder, tem que queimar aquela vontade. Eu não tenho tempo. Não, eu tenho que ler. Eu preciso buscar para que aquilo se torne hábito na minha vida. É uma igreja que se permitia ser guiada pelo Espírito Santo. Era uma igreja que era embasada na palavra de Cristo, na palavra do evangelho verdadeiro, genuíno que Jesus deixou. Já não tinha mais lei, já não buscavam mais. Porque agora os discípulos estavam trazendo, os apóstolos estavam trazendo o quê? A palavra que eles tinham recebido. O que eles tinham vivido os 3 anos com Jesus, agora eles estavam colocando em prática com aquela comunidade. Ou tu acha que Jesus, quando andava com os 12, dizia, não, agora nós vamos comer pizza. Fulano, dá o dinheirinho. Não, não tenho. Não, então é só eu comer. Porque eu estou pagando. Era assim? Não. Quantas vezes, quem sabe, eles foram dormir com fome? Já não sabe, não conta. Porque eles andavam de cidade em cidade, eles andavam, gente. O que a gente faz com um carro, 20 minutos, 15 minutos, eles faziam meio-dia, um dia, andando. Chegava no lugar, não tinha comida, vou fazer o quê? Deus abençoe todo mundo, vamos orar e vamos dormir. Estamos juntos. Então eles ensinavam, eles transmitiam somente o que Cristo ensinou. E isso, houve um fortalecimento tão grande na questão da comunidade, uma comunhão tão grande, que o amor ágape, o amor do Pai, estava sobre aquela comunidade, sobre aquela igreja. Eles não viviam para eles viviam por todos. Eles viviam graça, fé, viviam em comunhão, tinham tudo em comum. Não eram os meus interesses, mas os nossos interesses. Vai ler. Eles tinham tudo em comum. Tudo. E assim, eles tinham algo muito forte na questão da comunidade. Eles também eram fortes em perdoar. Porque toda vez que você lida com pessoas, está junto de um conjunto de pessoas, nem tudo vai ser 100%. Só que a gente não vê Atos dizendo, eles brigavam, eles puxavam, eles levantavam picuinha, ou eles faziam... Não, ali fala que a comunhão era tão forte, que realmente a gente via o amor ágape, o amor do Pai sendo manifesto sobre a vida deles. Também era uma igreja, pessoal, que se reunia para celebrar.
partir o pão. De casa em casa, todos os dias. E aí você vai dizer assim, tá, pastora, mas era diferente, lá era de casa em casa. Se você ler o versículo 42 de Atos, puder colocar para mim ali, 47 na verdade, desculpa. Versículo 47. Louvavam a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Bota 46 para mim, fazendo favor. Ali. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. Diga casa. Casa. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. E reuniam-se nas casas para o partir do pão e participarem das suas refeições com grande alegria e gratidão. Então eles não tinham só uma comunhão de casa em casa, mas sim também no templo. Eles se reuniam juntos. Então vir à igreja vai além de você receber uma palavra. Vai além. É você aprender a viver em comunidade. Reconhecendo que você precisa disso para ser tratado, gente. Eu não estou aqui para falar de pessoas, mas nós temos um exemplo próximo, eu e o pastor, de uma pessoa que passou em 300 igrejas. E hoje está em casa. Assistindo a televisão, assistindo o culto da televisão, qualquer culto que ela vê, porque ela não quer ser tratada. Não se deixe ser tratada. Todo mundo tem defeito. Não vou na igreja tal porque tem defeito. Eu vou na outra igreja porque tem defeito. Na outra lá o pastor falou não sei o quê. A outra lá o irmão não sei o quê. A outra lá a irmãzinha não sei o quê. Gente... Dessa forma a gente não é tratado nunca. Isso aqui é tipo um hospital. Para quem não entende. Você está com um machucado, você está com uma ferida, precisa ser tratado. Aí alguém coloca lá um negócio, bota lá. Quem já fez cirurgia já sabe como é que é. Tu acha que eles vão dizer assim, ai querida, fofinha, calma ali, vai doer um pouquinho, tá? Ai, tá doendo. Ah, gente, para, deu. Ai, está doendo, eu vou embora daqui. Não quero que ninguém mexa na minha ferida. É assim que eles fazem? Não. Se bobear, querido, é só um sorinho e ó. Puxa aquele curativo de um jeito. Só que tem que limpar. Tem que trocar curativo para sarar. Para ser tratado. Então a questão deles, eles estavam sendo tratados no templo e de casa em casa, eles estavam sendo forjados, lapidados, e a ceia faz parte disso e mostra exatamente o que Cristo fez por nós. Porque aí não estou falando mais de mim, eu não estou mais falando de você, mas estamos falando de quem? Quando a gente faz parte da ceia, quando a gente celebra a ceia, a gente fala de quem? A gente fala do estar consumado, fala da obra concluída. Mas também a gente fala do amor incondicional desse Deus e o seu favor sobre as nossas vidas. Tu acha que foi fácil para Jesus? Primeira martelada, ai, tá doendo, tira esse prego daí. Eles que se virem, que se lasquem, vão para o inferno tudo. Ele sabia que tinha que passar. E quando eu venho aqui e em comunidade eu faço parte da ceia, eu estou dizendo, Vanusa, eu tenho problema que nem você, mas eu celebro porque eu sei que Cristo fez por mim.
Celebrar a ceia é extremamente necessário. É necessário, gente. Para fazer lembrar e declarar o que Cristo fez por nós. Lembrando que Ele morreu e Ele ressuscitou. E esse morrer e ressuscitar de Cristo que me tornou hoje uma nova criatura. Aquela igreja entendeu. Eu não preciso ir para a igreja. Tá bom assim. Precisamos. Gente, vai dar 2 partes essa pregação. Não estou nem na metade. É uma igreja de adoração e oração. Sabe, quando fala em adoração e oração, eu vejo como um estilo de vida. É estilo de vida. Faz parte da vida da igreja. Precisa fazer parte. Gente, a adoração nunca foi e nunca vai ser a plataforma. Nunca. Nunca. Tem gente que imagina que a adoração é aquele que está aqui na plataforma, fazendo louvor, tocando, cantando. Não é. E às vezes, a grande maioria tem um problema com a plataforma. Porque não entendeu. E nós precisamos entender. Isso não é adoração. A adoração e oração, elas andam juntas. Olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Ele já adorou. Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso como um modelo. Primeiro, nós precisamos adorar a magnitude. Aquele que é soberano, aquele que está acima de todos. Aquele que a glória a Ele é devida. E quando você começa já adorando, a tua oração, ela é uma oração de obrigado, Pai, porque tu não deixou faltar. Obrigado, Pai, porque está doendo aqui dentro, mas eu sei que alguma coisa tu está fazendo da minha vida. Estou sendo tratado, estou no processo. E eu sei que tu está me forjando. Cada porretada que eu levo, cada lambada que eu levo, que eu sento, levanto, quando eu me levanto eu digo, obrigado, Jesus. Isso está mostrando que eu estou mais forte. Como diz o Rocky Balboa, gosto muito dele. O Rocky Balboa, ele ensina uma coisa. Não é quanto você vence quando você bate. É quanto você aguenta apanhar e ficar de pé. Sabe, a gente tem uma ideia errada às vezes. Eu sou vencedor quando eu tenho um carro novo. Eu sou vencedor quando eu estou em tal lugar. Eu sou vencedor quando eu tenho tal coisa. Mentira! Do diabo que botou na tua cabeça. Mesmo quando eu estou no meu pior momento. No meu pior momento. Eu me levanto e digo, eu sou uma vencedora. Porque eu estou apanhando, mas eu estou de pé. Estão tentando me derrubar, mas eu estou de pé. Isso a igreja entendeu. Porque era uma igreja que estava sendo perseguida, gente. Não é uma igreja que a porta estava aberta e que você podia estar sentadinho e bonitinho aqui, não.
Pode ter certeza que alguns adoravam, outros oravam e outros espiavam, cuidando, porque eles estavam sendo perseguidos. A pressão era grande. Ah, mas eu não vou ficar dentro dessa pressão. Isso não é para mim. É isso que essa igreja precisa entender. Que igreja nós temos sido? Que influência do reino nós temos recebido e qual a influência desse reino nós temos exercido? Sabe? Quando você começa a fazer com frequência a adoração e a oração, isso vira um hábito e faz parte de você. Essa igreja eu vejo que era uma igreja descomplicada. Ela era uma igreja que amava tanto a Deus, que fluía deles a adoração e a oração. Porque diz que eles se reuniam e oravam. Então a adoração vai muito além de louvor, a adoração a Deus. Nós adoramos a Deus servindo pessoas, gente. Eu acabei de ler antes um versículo em Hebreus, que diz que se a gente faz o bem ao próximo, ajuda o próximo, isso agrada a Deus. Adoramos a Deus quando eu e você nós nos entregamos como sacrifício vivo e santo. Sacrifício vivo e santo, não é o que eu quero, a minha carne fala. É às vezes eu fechar a boca e dizer assim, ó, calma, deixa a poeira baixar, deixa eu me acalmar, e agora eu vou ter que engolir isso aqui seco. Engolir um porco-espinho, né, pastor? Engole ele bem engolidinho. Vai atravessado o negócio. E aí você diz, Senhor, olha, Senhor, é só porque eu te amo muito, porque se fosse por mim, mas eu estou fazendo por ti. Sacrifício vivo e santo. Adoramos a Deus com os recursos, gente, ajudando a manter o projeto do próprio Deus. A gente adora, ajudando a manter a obra. Você acha que é só um dinheiro que cai? Não, é adoração. Ainda mais quando a gente está com alegria, é a adoração. Ai, Senhor, eu estou fazendo isso aqui porque realmente, se para ti é importante o teu projeto, para mim também é. Adoramos a Deus nos mantendo fiel, gente. Adoramos a Deus quando nós nos mantemos gratos em meio às tempestades. Isso é adoração. Isso cria um cheiro que chega diante do Senhor. É algo diferente. E isso precisa estar dentro do nosso coração. Então, aqui agora nós temos várias coisas que a igreja precisa ser segundo a vontade do Pai. Mas eu vou deixar para a semana que vem. Para a gente poder explanar isso aqui com muito amor, com muito carinho. Vai ser a continuação, então. Mas eu quero que você tenha essa semana esse propósito, pegar Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o 47. E ler assim, no mínimo 3 vezes. Não em seguida. Lê, deixa o Espírito falar. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Às vezes, uma frase. Olha a frase que marcou no meu coração hoje de manhã, e o Espírito Santo, ele fez algo extraordinário quando eu li essa passagem de 2 Coríntios. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos.
Isso aqui é tão forte, se você entrar com profundidade, é só uma palavrinha. Mas isso aqui no campo espiritual, eu entendendo isso aqui, eu vou me tornar influência. Exercendo a influência daquilo que a influência do reino está vindo sobre mim. Porque palavra de Jesus, ela te influencia a pensar como Jesus. A agir como Jesus. Palavra de Jesus, palavra de Cristo vai te influenciar você viver o reino na íntegra. Aquilo que realmente Deus tem para você. Só que só entra e não sai, tem algum problema. Nós somos um canal, e esse canal ele tem que estar obstruído, ele tem que estar livre, para que entre e saia, entre e saia. Isso tem que fluir de mim, para que as pessoas vejam que poxa, essa ali tem alguma coisa diferente, essa pessoa tem uma coisa diferente. Eu estou lendo ela, eu estou vendo ela, tem algo diferente, é aquilo que o Espírito Santo está escrevendo no teu coração. Você é uma carta escrita por Ele. Não por mãos humanas, não por mãos de pastores, não por mãos de fulano, de beltrano, mas escrita pelo próprio Espírito vivo, do Deus vivo. E se hoje alguém abrisse essa carta, o que ela leria nessa carta? Eu quero que você medite durante essa semana. Será que nós teríamos coisas boas para contar nessa carta? Será que nós teríamos só queixa? Ou será que essa pessoa lendo a nossa carta, abrindo essa carta, gente, o que ela encontraria nessa carta? É isso que eu quero que você medite essa semana e faça essa tarefa, uma tarefa de casa. Lembre-se que você é uma carta, que as pessoas estão lendo. Então não adianta, às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo Bíblia na vida das pessoas, quer transformar a vida de pessoas, mas quando a pessoa lê a carta, diz, cadê Jesus ali? A boca fala de Jesus, mas a atitude é outra. E é por isso que a gente precisa aprender a lidar em comunidade. Porque isso aqui é um treinamento. Amém? Vou passar para a Santa Ceia e é algo que nós acabamos de falar. Nós vamos fazer algo diferente hoje. Quando você receber a Santa Ceia, quero que você esteja perto aí de alguém, sente perto. Amém? Você vai dar a Santa Ceia. Nós vamos trocar a Santa Ceia hoje. E quando você entregar para essa pessoa, você vai declarar o que Jesus está fazendo na sua vida. Não, você não vai declarar o que você quer que seja para a pessoa. Eu vou declarar. Entendeu? Na vida da pessoa. O que Jesus está fazendo na minha vida. Primeiro tem que começar por nós. Nós precisamos começar a aprender a declarar o que Cristo está fazendo na nossa vida. Isso tem que ser verdadeiro. O que Jesus está fazendo na tua vida? Vocês conseguiram entender? Nós vamos orar. E quando você for pegar, você não vai tomar, você vai trocar. Você vai dar para esse irmão. E você vai declarar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Escute. Você vai ver quantas coisas Jesus está fazendo. Precisamos aprender a declarar.
que Jesus tem feito na nossa vida. A influência do reino está sobre nós. Mas através de nós também é exercida essa influência. Então, nesse momento, eu sei que a gente vai orar. Acabamos de ministrar a palavra dizendo que eles se reuniam no templo e nas casas e partiam o pão. Estamos aqui, celebrando. Quando eu olho para a ceia, eu vejo o consumado de Cristo. Eu vejo que, quem sabe, todas as coisas que estão dizendo ao contrário na minha vida, ou ao meu redor, mas quando eu olho isso aqui eu digo, poxa, Jesus não hesitou por mim. Ele sabia onde eu ia cair, ele sabia onde eu ia errar, ele sabia como é que eu ia ser, o processo que eu teria que passar. Mas ele não hesitou, ele me amou. E ele morreu e ressuscitou, para que hoje, quando eu celebro, eu possa declarar, eu sou uma nova criatura. E ninguém pode tirar isso de mim, ninguém. Ninguém pode definir, porque ele já me definiu. Não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas falam, mas é aquilo que Cristo falou em ato de amor naquela cruz. E quando ele ressuscitou, ele disse: Pai, eu cumpri, eu levei aquela velha natureza, e agora todo aquele que crê em mim, ele vive, e ele vai viver eternamente, porque ele é uma nova criatura, ele foi criado em nós. Glória a Deus, Pai. Nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar, Senhor. Só podemos dizer obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hoje podemos declarar que nós somos nova criatura. Somos justificados, somos santificados. Somos perfeitos. Oh, Pai. Temos a redenção, temos a vida eterna. Obrigado, Jesus, porque Tu és suficiente na nossa vida. Nesse momento, querido irmão, você vai trocar, Senhor, com alguém aí do teu lado, e você vai declarar aquilo que Cristo está fazendo na tua vida. Amém? Glória a Deus. Coma do pão e daí beba do cálice. Glória a Deus. Nós
você tenha uma ótima semana. A gente se encontra na reunião que vem. Até lá, tchauzinho!